Paz do Senhor, meu povo, povo de Deus. Então, mais uma vez para mais uma lição de número 2. Mas eu já volto. Um breve comercial. Em nome de Jesus. Amém. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. Aleluia, seja dado ao Cordeiro de Deus. Irmãos, vamos para a lição de número 2, que está maravilhosa. O título é o Nascimento de Jesus. Pegue a sua lição, sei que está munido dela. Vamos acompanhá-la. E como de costume, vamos ao texto áureo. Lição de número 2, irmãos. O Nascimento de Jesus. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos aí já de costume também para a verdade prática. Deus revelou seu amor à humanidade ao enviar a este mundo o seu Filho Jesus. Como nós fizemos na aula passada, vamos fazer leitura bíblica em classe no texto que é curto, dá para nós acompanharmos bem. Você que não tem a lição, pega a sua Bíblia e abre Lucas capítulo 2, do 1 ao 7. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém. Vamos também, usando a lição aí, o objetivo geral. Acompanhe-nos em nome de Jesus. O objetivo geral é mostrar que a vinda de Jesus Cristo ao mundo é uma prova do amor de Deus. Vamos repetir esse objetivo geral. Mostrar que a vinda de Jesus Cristo ao mundo é uma prova do amor de Deus. Vamos para os objetivos específicos. O primeiro objetivo específico é apresentar o nascimento de Jesus no contexto profético. O segundo é conhecer como se deu o anúncio do nascimento de Jesus, segundo Lucas. O terceiro objetivo específico é explicar o porquê de o nascimento de Jesus ter ocorrido entre os pobres. E o quarto e último objetivo específico é mostrar o nascimento de Jesus dentro do judaísmo. Quero aproveitar também e ler o ponto central da lição, que vamos dizer assim, a ligação para nós iniciarmos. Ponto central: Jesus veio ao mundo como um de nós para salvar os perdidos. Igreja do Deus vivo, estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 2, o nascimento de Jesus. Esse fato praticamente dividiu a humanidade em antes e depois de Jesus. Isso me faz lembrar, quando jovem, eu ouvi uma frase de uma amiga, que ela disse que o dia mais importante na vida do ser humano não é o dia que ele nasce, mas o dia que ele passa a existir na vida de alguém. Eu lembrei disso com essa lição, mas isso não se aplica a Jesus. O fato mais importante
na vida de todos os homens, no caso, foi o nascimento de Jesus Cristo. E também o dia, o momento que ele passa a existir dentro de cada ser humano. O nascimento de Jesus, irmãos, tem um contexto histórico interessante, já que a Palestina estava debaixo do jugo do Império Romano. César Augusto era o imperador, e os imperadores e alguns governantes naquela cultura grega eram tidos como deuses. Porém, nesse contexto, vai nascer o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele nasceu num lugar simples, num estábulo. E o nosso hino tem uma estrofe que diz: deitado eternamente em berço esplêndido. Não foi o caso de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura. Ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, para vir ao mundo salvar os pecadores, para salvar eu, você e a toda a humanidade. Jesus se revelou aos pequenos, aos que era minoria para todos. Interessante que o decreto de César Augusto, que nós lemos nos versículos introdutórios, pareceu assim algo improvável para os judeus, para José e para Maria, mas mostra que nada foge do controle de Deus e a sua soberania em cumprir as suas promessas. Deu esse entendimento para nós, porque o Filho de Deus nasceria em Belém, como o profeta disse, Miqueias 5, versículo 2. O evangelista Lucas narra o nascimento de Jesus, dando um contexto dessas profecias bíblicas dentro do judaísmo vigente da época. O silêncio profético de Deus de 400 anos agora é rompido. Se Deus deixou de falar com o seu povo durante esse tempo, agora Deus fez algo melhor do que falar. Visitou o seu povo, tabernaculou no meio dos homens. O Evangelho de Lucas nos mostra que Jesus traz alegria aos pobres, aos piedosos, e mostra que a salvação é um presente para todos os homens. Vamos então para o primeiro tópico, que é o nascimento de Jesus no contexto profético. E o subtópico é poesia e profecia. No relato do evangelista Lucas, o nascimento de Jesus se concentra em duas belíssimas poesias conhecidas na teologia cristã como Magnificat de Maria e o Benedictus de Zacarias. Quando nós lemos essa passagem que está em Lucas, capítulo 1, 46, versículo 46, 55, 67, 79, nós temos aqui uma revelação que nos lembra muito os salmos de Davi, salmos de Corá, outros salmos, porque o que aconteceu aqui nesse novo contexto profético é que Maria e Zacarias estavam salmodiando o Senhor em seu coração. O Novo Testamento começa com essa abrangência, mas principalmente o nascimento de Jesus é idealizado por essas poesias de Maria, que em seu clamor, em seu louvor espontâneo, ela não esquece da promessa de Deus, que Cristo seria essa promessa que ele fez através de Abraão. E assim como o poema de Zacarias nos mostra a visitação de Deus nesse cumprimento profético que fizeram através dos
profetas. Então, o nascimento de Jesus não é uma coisa sem nexo, não é uma coisa contraditória. Foi o acontecimento que abriu a plenitude dos tempos para que as promessas de Deus fossem cumpridas em seu Filho. Amém? Vamos para o segundo subtópico, a restauração do espírito profético. Se Deus ficar em silêncio tanto tempo para com seu povo, agora o silêncio é quebrado. E como na teologia lucana é de costume, a ação do Espírito Santo de Deus, ele ocupa um lugar especial, porque esse evangelho faz diretamente 17 referências ao Espírito Santo, como no seu outro livro, o livro histórico de Atos, faz 54 referências. É bom lembrar que o Espírito Santo antes, que vinha sobre os profetas, que tinha ação específica, agora ele é enfatizado no Evangelho de Lucas como um canal de restauração da esperança, do ânimo e das promessas de Deus ao seu povo. É muito bem colocarmos, é de muito avalia colocarmos que o Espírito Santo, no capítulo 2, ele é um agente totalmente ativo, porque ele está diretamente designado aos homens e ele é caracterizado porque Zacarias é cheio do Espírito, Maria cheia do Espírito, Isabel é cheia do Espírito, Simeão é cheio do Espírito, Ana é cheia do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai ser o auxiliador da obra de Cristo, a obra redentora de Jesus no Evangelho de Lucas. O silêncio profético agora é rompido pelo Espírito Santo da restauração, e isso já acontece no nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então para a síntese do tópico primeiro. O nascimento de Jesus se deu na plenitude dos tempos, cumprindo todas as profecias bíblicas. Aqui está o ápice. As promessas de Deus estão em Cristo. Em Gênesis capítulo 3, a queda do homem, versículo 15, que a primeira promessa que Deus tinha uma restauração para o homem, ela vai agora convergir para o nascimento de Cristo. Estão nele cumprindo todas as profecias bíblicas. É isso que essa síntese nos ensina. Vamos para o segundo tópico, o anúncio do nascimento de Jesus. E o subtópico é a quem se deu esse anúncio: a Zacarias e a Isabel, primeiramente. Zacarias, sacerdote, estavam na sua liturgia diária a Deus, no templo, para oferecer incenso, que fazia parte de todo o ritual. Era feito de manhã e à tarde, todo o ritual religioso de Israel. E foi durante um desses turnos que o anjo de Deus apareceu a Zacarias, informando que a sua oração, a oração de Zacarias, tinha sido ouvida e que sua mulher, embora fértil, geraria um filho e ele se chamaria João Batista. O nome João significa graça de Deus. Batista, o nome composto é porque Batista, um nome grego que significa emergir. Daí dá a consequência do nome João Batista, aquele que batiza. Ele seria o precursor do Messias, a voz que clama no deserto. João Batista não seria um eco, ele seria uma voz que clamaria e anunciaria o Rei dos Reis. Ele seria o atalaia de Deus,
aquele que tem uma missão específica, anunciar que o Senhor Jesus está atuando, que o Senhor Jesus viria para a restauração do seu povo. Vamos, e também a Isabel, né, a esposa dele, estéril, mas também uma mulher devota a Deus, que foi agraciada por Deus como canal de bênção para o povo de Israel, através de João Batista. Vamos para o segundo subtópico, José e Maria. Cerca de 6 meses depois que João Batista nasceu, o anjo Gabriel agora é enviado a Nazaré, lugar onde morava José e sua noiva. Ela era uma virgem e a anunciação é que ela geraria um filho sem que houvesse o ato sexual para isso. E isso a deixou muito apreensiva. Mas o anjo lhe informaria que isso aconteceria de uma maneira sobrenatural. Ele vai dizer, o Espírito Santo e o poder de Deus envolveria ela com a sua sombra. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. A obra de Deus, feita pelo Espírito Santo de Deus, aqui novamente, uma característica do Evangelho de Lucas, porque anuncia o milagre da encarnação, o Filho de Deus se fazendo carne e estando conosco para que a humanidade pudesse alcançar assim a salvação. Vamos então à síntese do tópico 2. O anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento do Filho de Deus, que aparece novamente, assim como aparece no livro de Daniel, um anjo Gabriel. Dessa vez ele veio como anunciador das boas novas e anunciou primeiro a uma mulher que ela seria agraciada por Deus, escolhida como vaso de honra. Lembramos, nós damos crédito a Maria por ser uma mulher de Deus, uma mulher santa, uma mulher que com certeza agradava ao Senhor e foi escolhida para uma tão grande missão, gerar e dar luz ao Salvador dos homens. Amém? Vamos então para o tópico número 3, o nascimento de Jesus e os camponeses. O subtópico é a nobreza dos pobres. Lucas, o evangelista Lucas, ele dá ênfase aos pobres, aos necessitados, às viúvas, até mesmo aos samaritanos, porque a prédica do evangelho de Lucas é que a salvação fosse anunciada para essas classes de pessoas. E aqui deu início o ministério de Jesus, porque ele mesmo diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele foi ungido para evangelizar aos pobres. Bem-aventurados os pobres, porque eles serão justos. E Lucas nos mostra aqui a cerne do seu evangelho no anúncio do nascimento de Jesus a uma classe especial de pessoas, camponeses, pastores que pastoreavam o seu rebanho na sua vida cotidiana, simples, sem muito poder aquisitivo, mas foi anunciado a eles que o Filho de Deus viria ao mundo. E como isso aconteceu, Jesus, no Evangelho de Lucas principalmente, mostra a sua preocupação com mulheres, crianças, gentios, leprosos, etc. Ele chegou a ser chamado de amigo dos pecadores, amigo dos publicanos, aquele que se contamina com os gentios, porque
Jesus amava isso, fazer isso, estar sempre perto dos necessitados e dos pecadores. Será que nós, como igreja, estamos fazendo isso? O apóstolo Tiago diz que é a religião correta para com Deus e sem mácula nenhuma é nós visitarmos as viúvas e os órfãos nas suas necessidades. O verdadeiro evangelho é nós amarmos o nosso próximo, estarmos perto daqueles que que não têm condição nenhuma, estão à margem da sociedade, necessitados de tantos cuidados. Vamos ao subtópico 2, a realeza do Messias. A mensagem angelical enviada, dada aos pastores que se encontravam no campo, é que havia nascido na cidade de Davi, para que se cumprisse a profecia, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Cristo nasceu em Belém. Lucas é bem enfático em citar isso. Belém, a cidade de Davi, para que se cumprisse Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para configurar com os grandes Israel, de ti nascerá aquele que é de eternidade, eternidade. Aqui está cumprindo a profecia. Mas isso nos mostra que Jesus também não cumpriu a profecia só no quesito lugar, mas sim também no quesito honra, porque ele possui a realeza, porque ele vem da descendência de Davi, como atesta a sua árvore genealógica em Lucas 3, do versículo 23 ao 38. Lucas detalha como anjo de Deus falou da realeza de Jesus aos camponeses. Ele é o Salvador, ele é o Cristo, ele é descendente de rei e ele é rei. Ele mostra a realeza do Messias, destacando também a sua divindade. Jesus é Deus e também um homem perfeito. Vamos à síntese do tópico 3. Os pastores que estavam no campo foram os primeiros a saber que o Filho de Deus havia nascido. Nasceu o Senhor Jesus. O profeta evangélico Isaías profetizou algo interessante no capítulo 9, eu gostaria de ler. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu em luz. Foi anunciado ao povo que vivia em trevas que a luz chegou. Amém. O versículo 6 do profeta Isaías, que nos ajuda a entender o contexto disso tudo, diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Deus agraciando o seu povo através de um menino, que não era um simples menino, tinha realeza, mas era Deus, o Filho de Deus. Ok? Vamos então para o último tópico, o nascimento de Jesus e o judaísmo. O subtópico é judeus piedosos. Lucas mostra que o nascimento de Jesus aconteceu num período que o judaísmo estava piedoso até pelo sofrimento, está subjugado pela nação romana. Por isso que eles esperavam o Messias libertador no sentido político. Mas o nascimento de Jesus dentro do judaísmo ocorreu num contexto que alimentava a esperança messiânica. Eles estavam esperando o Messias mesmo. Mas quando o Messias se revelou, prontamente, muitos não o reconheceram, mas havia pessoas piedosas ali, como o evangelista cita Zacarias e sua esposa Isabel, estava esperançoso que
chegaria o tempo da visitação de Deus através do Messias. E a Bíblia sempre vai dizer que esses homens eram justos e piedosos diante de Deus. Assim como Simeão, que depois de ver o Filho de Deus, disse: agora eu posso morrer em paz. Então, nós vemos também o caso da Ana, profetisa, que quando viu o menino deu graças a Deus, glorificou o nome de Deus, e ela se referia à missão messiânica de Cristo. Amém? Vamos para o segundo subtópico, rituais sagrados. Lucas coloca o cristianismo dentro do contexto do judaísmo, mas não como uma seita que deriva do judaísmo, porque como qualquer judeu, Jesus veio, foi circuncidado, cumpriu a lei, foi obediente aos preceitos e ordenanças da religião judaica. Como um homem perfeito, ele fez assim. Ele cumpriu toda a lei de Moisés. Ele foi, sem dúvida, o homem perfeito. E o Deus maravilhoso que Ele ainda é e sempre será nas nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Então, Lucas projeta esse parâmetro do nascimento do Filho de Deus nesse contexto histórico, detalhes dessa história, mostrando que Deus foi e sempre será o controlador da história e que Ele cumpre as suas profecias cabalmente. Nos trouxe o Messias prometido como Ele havia prometido, o Messias tão esperado pelos judeus, né? Ele nasce numa manjedoura e não num palácio. Ele não tem os recursos dos filhos dos ricos, porque Ele veio para os pobres, os necessitados. Esse é o Natal verdadeiro. A lógica do reino de Deus se manifesta totalmente oposto à lógica do reino dos homens. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, que veio para ricos sim, mas veio para pobres, necessitados, aqueles que precisam da salvação. E o Senhor nos convida a participar dessa tão grande salvação. Amém? Que Deus os abençoe mais uma vez, meu amado irmão. Agradeço pela sua audiência. Estou orando por você, ore por nós. Com certeza Deus vai irá abençoar e te ungir, lhe ungir cada vez mais para uma aula maravilhosa. Fique com Deus, um beijo no coração, até a próxima, se o Senhor assim o quiser. Amém.